Direito Esporte Clube, que prazer ter você aqui. Eu estou com o meu ídolo Reinaldo José Martorelli, presidente do Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo, entre outras atividades, advogado, professor constitucionalista, uma fera e meu amigo. O melhor de tudo é ser teu amigo. O Você é meu professor ídolo. da ECA, doutor Luiz Fernando Santoro, fez uma provocação para a gente. E ele falou que a FIFA vai regulamentar essa questão da agressão do goleiro que vai bater o tiro de meta. Agressão verbal, né? Agressão verbal. Sim. Então vamos lá. Tiro de meta. O meu querido ídolo fantástico, Rogério Ceni. É São Paulino, eu sou palmeirense, de uma escola de goleiros. Se eu estou falando, Rogério Ceni, que você é um grande arqueiro, e do lado de um excepcional arqueiro como o Reinaldo Zé Martorelli, eu falo que você é um grande por conta de ser de uma escola de grandes goleiros, que é a escola Alviverde. Rogério Ceni vai bater, ele demora, aí quando ele chuta, a torcida grita um palavrão. E agora, o Santoro está dizendo que a FIFA não quer mais saber de palavrão. Reinaldo Zé Martorelli, constitucionalista preferido. Liberdade de expressão, ofensa. Até onde o futebol tem que ser ou tem que efetivamente impedir ofensa ou qualquer tipo de agressão aos atletas na hora do jogo. Como é que você vê esse tema trazido pelo Santoro com o apoio do nosso querido Beira? Lívio, sabe que a minha posição é sempre defender o atleta, né? Portanto, seria ótimo se não houvesse esse tipo de manifestação. Perfeito. Porém, a proibição, eu acho que ela é quase impossível. Eu adoraria que não houvesse esse tipo de manifestação pela educação das pessoas, né? Mas você estava falando, estava lembrando, na época que eu jogava. Meu pai amado. O que a gente aprende a fazer? E principalmente quando o jogo era no campo do adversário. Ia logo para campo antes do jogo para aquecer. Para já tomar vaia. Pois é. E os goleiros aquecem separados dos demais. Faz o aquecimento separado porque tem que aquecer com bola e tal. E íamos sempre eu e o outro goleiro, o goleiro reserva. E quando eu entrava, era uma chuva de seu isso, seu aquilo. Só o juiz ganhava, né? E aí eu sempre me divertia, porque eu falava assim pro outro goleiro, os caras te reconheceram aqui. Eu sempre me divertia com isso, porque o fato é ruim ouvir? É ruim até o ponto que você faz aquilo te incomodar, né? Ou seja, é uma coisa que a gente aprende com a idade, o sentido da coisa está exatamente no sentido que a gente dá para ela, né? Então o cara vai falar, deixa o cara falar, paciência. Evidente que eu não queria ouvir aquilo, mas ou a gente sabe trabalhar com isso ou não. Como é que você vai numa multidão de 10, 15, 20 mil pessoas, você vai fazer com que todo mundo tenha uma educação nórdica como eu tenho hoje, por exemplo? Perfeitamente. Né? Então, ele mudou, então. É contraditório mesmo, é polêmico o tema. E essa coisa também defendo a liberdade de expressão, né? 1000%, 10.000%. Eu acho que cada um fala aquilo que quer e se responsabiliza pelas bobagens que fala. Lógico, né? crimes contra a honra, né? Não tem outro caminho. Ou seja, é muito mais importante que cada um tenha consciência do que vai falar, né? Porque é muito fácil falar das pessoas. Hoje com a internet, então, é uma coisa... Rede social. Opa. Rede social é uma coisa monstruosa. Sim. O que a gente escuta por aí, as agressões aos negros, aos homossexuais, aos sindicalistas, aos políticos, exatamente, ao antissemitismo, aos judeus, enfim. É uma agressão que a gente vê de pedófilos. Nossa. Né? É um negócio absurdo a capacidade do ser humano em fazer bobagem. Né? Isso não tem medida, quanto mais o tempo passa, fala, poxa, acho que eu não vou ver nenhuma outra, né? E a gente vê outras e outras e outras. Como é que contém isso? É evidente que para o debate jurídico ele é muito interessante, mas eu preferiria chegar a um dia que as pessoas tivessem educação, né?
vamos voltar um pouquinho na época quando eu jogava Combina também. com futebol, educação? Tinha um jogador, um Combina, craque. lógico que combina. Tinha um craque de bola, eu não vou dizer quem é, que senão... Um craque de bola, gigante. Ele ia bater a falta à beira, ele dava uma cuspida no chão. Daquelas famosas. E a televisão, infelizmente, às vezes, não conseguia dar um chicote e tirar. E eu vi muita criança cuspir antes da falta nos jogos. Então, Você é acha? exemplo, é exemplo, é exemplo. Não, não estou dizendo que seja um bom exemplo, mas é um exemplo. E era um cracaço. É exemplo. Era coisa do cara. Não sei se na hora dava alguma irritabilidade na garganta, algum processo de salivação. Eu não sei. O moço parava, olhava, e eu já sabia que era gol quando ele fazia isso. E era do meu time. O que você acha? Você acha que dá para ter educação? Dá para chegar e falar, ó, não xingue o zagueiro, tome não sei o quê, não fale assim, não xingue o juiz? Ou você acha que tem que relevar um pouco? O espírito de animosidade dentro de uma partida do certame, isso pode ocorrer? Como é que a gente trabalha o limite? Não tem como não ocorrer. O balanceamento, assim, a calibragem. Não tem como não ocorrer. É. Não tem como, porque você imagina. Adrenalina 1000. Exatamente. Adrenalina e imagina 200 hoje. mil pessoas, milhões de pessoas vendo o jogo pela televisão. Exatamente. O esporte, no nível que ele está, de competitividade. E aí vem uma coisa que antecede a competitividade, que é a sobrevivência. E pouca gente entende isso. Isso você acha? E eu preciso ganhar de você para sobreviver, porque meu contrato, eu preciso fazer um outro contrato, e você precisa ganhar de mim porque você precisa fazer um outro contrato. Isso ninguém consegue entender. Ninguém consegue entender. E vem a competitividade, que é... Quem entra numa brincadeira? Quem entra num jogo de baralho para perder? Quem entra num paroim para perder? Quem entra? Quem é esse? Agora, tem uns que se contêm, mesmo na derrota, e tem outros que não se contêm. É uma coisa de personalidade. Agora, é muito trabalho interno, é muita educação, enfim. E, infelizmente, aqueles que não têm compromisso com o esporte, com o resultado, com a competição, esses, então, são os imbecis. Né? Porque agredir, porque é aquela coisa da negação. Né? Ou você torce para o meu time, ou você está me negando. Se você está me negando, você é inimigo. Sendo inimigo, eu posso te matar. É aquela maluquice que acontece. A gente sabe que acontece. É uma coisa inexplicável. Todos os psicólogos... Quer dizer, esse caminho que eu tracei agora, muito simplesmente, mas ele é o que os psicólogos acabam teorizando, mas, de verdade, como é que explica essa doideira toda? Não, e vamos transpor isso num outro nível. Os caras se matam, que o Santaninho estava falando antes do programa. Os caras não mataram um corintiano agora, semana passada? Que coisa horrorosa. Pô, porque o cara tá... Peraí. Aí é o fim. Mas uma agressão, um tapa já não justifica. Não. Pelo amor de Deus. Sabe uma coisa que me chama a atenção também, Rinaldo José Martorelli, e você que é da FIFA ainda? Cansou de ir lá? Não, tô... É o nosso vice da FIFA. A FIFA foi de fair play, escândalo atrás de escândalo. Como é que a gente consegue fazer essa conta? A FIFA tem bandeiras maravilhosas, como da tolerância racial, não ao preconceito, isso é positivíssimo. Também outras bandeiras do fair play. Toma escândalo na FIFA. Será que o povo tem essa mensagem positiva e negativa e ele também não sabe entender isso? Ou isso não está nem chegando, a coisa é paixão mesmo, é falta de civilidade na questão do trato e na questão do homicídio, isso é crime mesmo, tem que ir para a cadeia um cara desse e ficar fora da sociedade, porque é motivo fútil, motivo torpe. É, pior, né? Qualificador. Qual é? Uma qualificadora. A FIFA, Alívio, a FIFA, ela se colocou acima do bem e do mal. Perfeito. Né? Arrogante, isso vinha já com o Avelange. O Jerome queria chutar o não sei o quê, que falou que... Chutar o traseiro dos o traseiro do ministro brasileiro, do ministro dos esportes brasileiro, não era do Aldo? Exatamente. Do ministro, dos brasileiros ali representados pelo perfeito, Aldo. O senhor ministro representando os brasileiros, ele falou que ia chutar e teve os ingressos lá. Que ingresso foi esse? Do chute? Então, assim, a FIFA, ela foi construída, exatamente, tem um processo aí. É a paixão,
de 95% da população mundial pelo futebol, né? Essa paixão é traduzida em recursos financeiros, né? Opa. Lá em cima. Opa! Né? E esses caras, pela mídia, e aí a sociedade mundial também não entende, porque todo mundo que aparece na televisão vira celebridade. Incrível, né? Vira celebridade, e esses caras ficam Incrível. mais importantes do que a Madre Teresa de Calcutá. Perfeito. Né? E esses sem caras, fazer metade das boas ações que ela fez. exatamente, e esses caras que não têm sequer o mínimo de raciocínio para poder entender que o que ele representa ali, ele tem que ser humilde, né? Tem que ser humilde, porque, afinal de contas, está representando um esporte que os atores vêm das camadas mais baixas da sociedade. Sim, sim. Né? Então ele não pode se Mobilidade social. distanciar tanto, e ele se distancia, e criou essa arrogância de poder achar que, escuta, isso aqui é meu, e ninguém tasca. Né? Evidente que eu sou favorável à remuneração no futebol. Você acha que seria uma medida para salvar? Exatamente. Mas pagam os salários na CBF, não pagam? Bom salário. Sim, na CBF sim, mas na FIFA também é aquela coisa da remuneração. Isso começa, e aí se você lendo alguns livros, o Avelange, na hora que ele percebeu que ele deixou a FIFA milionária, né, e ele não tinha remuneração, ele começou a fazer algumas coisas que ele poderia ter feito oficialmente. Lógico. Olha, o que eu trago de recurso, eu tenho uma participação. Aprova isso, torna isso claro, não tem problema. Né? Mas ele começou a fazer e isso foi se desencadeando. Né? E acabou no que acabou. Mas agora está lá o Infantino. O Infantino não tem um histórico muito democrático também, quando secretário-geral da UEFA. Tá. Né? Ele ficou com o Platini lá. Porém, ele está num outro patamar, Tá. e ainda é muito cedo para falar alguma coisa. Perfeito. Né? E a gente espera que ele tenha todo o equilíbro do mundo para essa retomada. E as bandeiras da FIFA, como você falou, as bandeiras da FIFA até agora mesmo... São fantásticas. Trazida são pelo professor Luiz Fernando Santoro a respeito dessa possível punição dessas manifestações horrorosas, né? Com relação enfim, a homofobia, todas aquelas coisas que a gente está tentando extirpar do nosso dia a dia, ela quer punir, mas a gente entende que esse é um caminho tortuoso, né? Não é fácil, é muito mais fácil educar uma criança do que você punir o adulto, né? Já dizia um filósofo. Que é de menino, né? Que se torce pepino, exatamente. Deve doer paga, não é isso? Então, enfim, a gente está no mundo, um mundo que nem se propõe perfeito, né? Nem se propõe perfeito, é lógico que a gente não vai discutir essa coisa da perfeição, mas nem se propõe. Mas o fato é que nós necessitamos fazer com que o esporte seja uma bandeira de educação, não de falta de educação. Será que o dinheiro não atrapalha esse processo Não devia, né? de educação? Ou seja, as somas são tão vultosas. O futebol hoje é o maior esporte do mundo. São importâncias espetaculares. Cada vez que passa, o futebol aumenta. É impressionante isso. Não tem crise no futebol. E a gente não consegue O futebol trabalhar brasileiro não passou por crise. o binômio esporte milenário como um esporte de educação e orientação pedagógica, como um paradigma social. Ou seja, a gente não consegue estruturar isso. Se tenta. A gente vê os veículos de comunicação, a Globo, a Band, todas tentam efetivamente dar um caráter de eleger bons atos e tal. Mas, por exemplo, a NBA tem a NBA Care. Todas as transmissões da NBA tem eles indo no orfanato, eles estudando com as crianças, eles indo... Não está na hora de a gente também ter ações sociais organizadas? Ter a CBF Care, o CBF Ajuda, Palmeiras Ajuda, Corinthians Social. Por exemplo, nós temos uma arte social lá, que é a Associação dos Advogados Trabalhistas, a área social, que é a Sara Hakim. Excelentemente presidida pelo Dr. Livernesco. Muito obrigado com a doutora Sara Hakim como é minha presidente. Pô, 800 fraldas para o asilo dos velhinhos de Piracicaba. 550 ovos de Páscoa para a Unips. 600 pares de sapato para a Unips. O doutor Afonso Pocilego também trabalha com a doutora Sara, conselheiros da associação nisso. Fizemos 800 cobertores no auge do frio. A Associação dos Advogados Trabalhistas
ela, por mais que esteja crescendo muito, ela é muito menor, certo, que um Palmeiras, que um Corinthians, que um São Paulo, que times desse... Por que não tem, Martorelli, pegar formiguinha, uma coisa e falar assim, vamos começar a investir na área social. Vocês, crianças que hoje são grandes atletas milionários, vamos para a favela. Vamos buscar as crianças na periferia, vamos adotar escolas, Por que não tem uma área social? Não digo para invadir de demagogia um processo, mas para ser paradigma. Cada vez que o LeBron James vai para uma escola, e ele foi humilde, a boa parte dos jogadores da NBA, muitos confessam que não tiveram paz. Vieram da miséria mais absoluta e são os atletas mais bem pagos do mundo. Por que a gente não tem... Bom, mas o atleta é humilde, geralmente, né? Por que a gente não tem esse olhar, Martorelli, social, para pagar o tributo social? Aquela coisa de pagar. Eu estou pagando o que a sociedade fez por mim, né? Outro dia até o Zé Augusto Rodrigues, um advogado que vive da nossa associação, que é presidente do Conselho de Mantenedores, um excepcional advogado, falou, Lívio, nós da arte damos à advocacia trabalhista o que ela nos deu. Como você faz com que o futebol te deu, o que ele deu para a sua família bem constituída. Mas, Martorelli, não dá para plantar essa chama do eu vou pagar o tributo, eu vou ajudar essa sociedade. Sei que tem problemas de políticos, a Lava Jato está aí, está todo mundo indignado com a situação que o país chegou, está todo mundo, e nem chegou. Não, olha, gente, as coisas vão piorar muito dessa questão da criminalidade, porque eu acho que é uma doença que parece que não tem fim. Mas estamos buscando aí saídas e vamos esperar que o Brasil supere e que efetivamente não aconteça nada e supere todos esses problemas. Martorelli, cadê a chama do eu vou pagar meu tributo social? Não pega aqui? Não dá? Lívia, é uma questão de organizar. A gente tem alguns trabalhos aqui, né, no sindicato também, a gente faz algumas coisas, mas o clube está sempre fechado, o clube é muito refratário, também não entendo. Ele é um paradigma. O clube é muito refratário, o clube se fecha em termos de resultado, sabe? Se perder o jogo de domingo, ele não pode pôr a cara porque perdeu o jogo, se ganhou, ele não pode pôr a cara porque não pode desviar o foco. É por isso que aí, no caso específico do futebol, a gente está perdendo muito espaço, porque enquanto a Europa, né, principalmente aquele miolo europeu lá, busca conhecimento, traz conhecimento, se abre para a sociedade, e aqui cada vez mais fechado, cada vez mais arrogante. Não se tem filantropia. Eu tenho um exemplo, você estava falando, me ocorreu uma questão que aconteceu comigo. Eu, durante 9 anos, dei aula, né, para a Rede Pueridomos, em São Caetano. E eu sempre defendia o esporte como uma ferramenta de educação. Tanto é que eu fazia os torneios internos e o resultado da partida era o que menos valia. Lógico. Né? Eu tinha uma série de critérios e cada jogo valia 15 pontos, o resultado em si valia só 3, o resto, enfim. Mas chegou um determinado momento que o dono da escola me chamou e falou assim, Martorelli, não tem jeito, nós precisaremos começar a participar de competição externa, porque os pais estão nos apertando. E aí tem a questão comercial. Lógico. Né? E para fazer isso? E para você tirar os meninos de dentro de uma instituição, você está fazendo um trabalho de educação, e colocar numa competição, jogar para o mundo assim. Lógico. Eu tive que fazer, na verdade, um trabalho muito mais forte com os pais do que com os meninos. Impressionante, né? Que com aquele pai que berra fora do quadrilátero, a primeira reunião, xinga, humilha o próprio filho, que efetivamente comete algum equívoco no jogo, porque isso é do jogo. Exatamente isso que eu evitei. Filho, ataca... Eu evitei, exatamente isso. A primeira foi a primeira reunião com os pais, eu disse que nós, por pedido deles, nós passaríamos a competir, inclusive com clubes, era uma escola, né? Só que não ia ter time titular, que era futebol de salão. Quer dizer, todo jogo saía um time diferente. Todo jogo entrariam todos para jogar um pouquinho. Uns, exatamente, num jogo mais e no outro jogo menos, mas todos os jogos, todos participariam. E se houvesse uma influência nefasta do pai de fora da quadra, o filho dele ia ser afastado. Então eu consegui controlar isso
E o pior resultado que nós tivemos, em 25 anos de torneios, foi uma semifinal. Nós perdemos a semifinal. Pior resultado. Nós fomos campeões 2 ou 3 vezes, vice-campeões, mas o foco ainda era a educação, não era o resultado a qualquer preço. Era respeitando regras, respeitando o ser humano que estava na quadra, né? Enfim, dá para fazer, mas dá um desgaste danado e tem que ter a boa vontade para poder fazer, mas é possível. Mas aí você entende que o foco, que aqueles pais, é lógico que no primeiro momento ficaram totalmente frustrados, porque eles queriam resultado, eles queriam para a competição de qualquer jeito. Lógico. Quando você começa a diluir um pouco E uma escola de aquele classe impacto, média alta que vai criar... Não, classe alta, alta. E vai criar engenheiros, médicos, não vai criar atletas. Exatamente. Só os que forem para os clubes vão conseguir seguir. O que me chama a atenção é o seguinte, a gente tem fórmulas que se cria e dão certo. Sim. O sócio-torcedor, por que não se criou o torcedor social? Por que o sócio-torcedor não faz filantropia? Não vai aí nas grandes construções ou estruturações urbanas? Por que o sócio-torcedor também não faz filantropia? Por que não se adota a escola? Tem muitas pessoas que fazem, mas assim, mas não através Você imagina a marca do Palmeiras? Do programa sócio-torcedor. Imagina o sócio-torcedor tem muita gente do fazendo Palmeiras, muita coisa. que é um dos maiores, sabe? Começar a galvanizar parte da renda para ajudar as crianças, para iniciar crianças no futebol, para ajudar os atletas paralímpicos, para ajudar a inclusão das crianças que portam deficiência. Ou seja, nós temos aí uma coisa que não tem fim, que é o dinheiro do futebol. Tanto que, até o Beira estava comentando da Portuguesa, a gente não sabe como que um clube com essa tradição, com essa história, pode estar quebrado. E tendo o estado do Canindé num dos lugares mais importantes de São Paulo por uma questão de reorganização urbana, ou seja, se a Portuguesa vender o Canindé, construir uma arena de 40 mil lá, Beira, Santoro e Rinaldo José Martorelli, eu acho que consegue arrecadar uma grana e pagar as dívidas. Quanto que deve a Portuguesa? Deve bastante. Mas não paga com... Paga, lógico. Não paga. E aí volta a nossa Portuguesa, meu segundo time, que eu ia lá no Pacaembu ver. Eu tive uma passagem rápida pela Portuguesa. Piau, Ratinho, e eu Evair, tenho uma relação de amor Marinho. com a Portuguesa, porque o meu irmão mais velho jogou muito tempo na Portuguesa. Então, aquele uniforme vermelho lindo. Muito tempo na Portuguesa, ele foi, enfim... Meu irmão mais velho, na verdade, era o craque da família, né? Mas acabou não virando. Mas você está falando de uma coisa e eu me lembrei. Eu acabei de fazer uma MBA agora, há 20 dias, né? E um dos projetos que a minha turma, ela encampou foi exatamente isso. A gente continuar estudando, mas com um dos enfoques é uma ação social. É organizar uma ação social, é usar todas as ferramentas que nós aprendemos, né? Ferramentas de gestão e tudo, para estruturar uma ação social. Então, assim, tem gente boa fazendo. Agora, o clube, acho que as pessoas, eu não sei, tinha que mudar alguma coisa no clube, por exemplo, mandato de 2 anos só, né? É pouco tempo. Exatamente, tinha que reestruturar e fica, é sempre aquela visão, a visão pejorativa, né? Do cartola, como é do político, como é do sindicalista, enfim, precisava mudar um pouco esse conceito, as pessoas tinham que se instruir um pouquinho mais, para ajudar nisso, inclusive. Porque ficar só tirando pedra também é fácil pra caramba, né? Então, a gente tem aí um caminho longo para percorrer, mas está escutando o Cortella falando ontem, e ele falava que estava numa reunião com o reitor de Cambridge, né? E isso é muito legal. Ele estava discutindo, debatendo, aí o reitor de Cambridge falou assim, vocês são muito agoniados, os brasileiros. Pô, porque aqui, Cambridge tem 800 anos, né? Lógico. Fala assim, nos primeiros 400 anos é mais complicado, depois vai bem. Sim, então a sua fórmula, Rinaldo Martorelli, no minuto agora, que parece até que o Luiz Fernando Santoro está pedindo um café, nesse 1 minuto você quer dizer que nós temos que esperar 400? Não, a gente não aguenta. Não. Eu sou Highlander, mas eu quero descansar e eu não posso perder a cabeça e minha mulher sabe disso. Eu quero dizer que assim, que nós ainda não estamos preparados para isso. Enquanto as outras, né, na Europa,
no Nos ano... Estados Unidos é obrigatório, senão você toma um imposto de renda fantástico. Então, mas em 1200, tem uma coisa, 1200 a Inglaterra botou o rei para correr. Certo. Nos Estados Unidos, eles foram forjados como livre. Alguém chegou lá e falou assim, nós temos que ser o maior país do mundo e precisamos mostrar isso. E todo mundo encampou a ideia. E todo mundo foi trabalhar, foi se preparar, aceitou a educação, que é uma coisa que não aconteceu aqui. Não, né? E uma coisa incrível para fechar os Estados Unidos, Thomas Jefferson, John Adams, George Washington, todos esses caras da elite americanas eram amigos do Luís XVI. Vocês acreditam que o Luís XVI, que perdeu a cabeça com a Maria Antonieta, na Revolução Francesa, tinha um diálogo com o futuro desse país espetacular que é os Estados Unidos? Ou seja, olha como é a história, mas isso é um debate para um outro momento. Exatamente. E aí a gente vai ficar com civilidade, urbanidade, educação e muito investimento social. E pessoas, meus queridos, ajudem aquele que precisa. Vamos efetivamente ajudar o próximo, porque o próximo vai te ajudar e você vai ganhar em calor humano, em reconhecimento, em satisfação pessoal, que às vezes dar é muito melhor do que receber, e é importante que a gente faça esse movimento. E aqui o nosso sindicato de atletas e também o Direito Esporte Clube vai incentivar que os clubes montem aí uma retranca social, uma abertura social para serem paradigmas, porque o futebol é paradigma em muitas coisas. Totalmente. Direito Esporte Clube, que prazer ter você aqui. Até a próxima oportunidade.